Boa noite, amada igreja, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Deus, amém? Eu digo como é bom, né? Estar na igreja, estar louvando, estar adorando ao Senhor, eu fico imaginando como será no céu. Deve ser bom demais. Quando tem aqueles hinos que falam assim, e quando Jesus, né, vier em glória, vier me buscar, isso sempre toca meu coração, porque um dia eu vou estar com Ele, para todo sempre, lá no céu, no seu céu, né, vivendo ali essa verdade, concluindo essa santa esperança que reina em meu coração. Mas hoje eu quero falar exatamente sobre algo parecido, né? Hoje eu quero falar sobre o perfil de um servo aprovado. Para isso eu quero convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias, lá em Lucas capítulo 12, de 35 a 48. Lucas capítulo 12, de 35 a 48. Lucas capítulo 12, de 35 a 48. Bom dia, obrigado. Amém? Leiamos a palavra do Senhor que diz: Estai preparado e acendei as vossas candeias. Sede semelhante aos que esperam o seu Senhor quando volta da festa do casamento, para que quando vier e bater logo lhe abram a porta. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando chegar, achar alerta. Em verdade vos digo que se preparará e os fará sentar-se à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer venha no começo da noite, quer no meio da madrugada, eles serão bem-aventurados, se assim os encontrar. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão virá, ele vigiaria e não o deixaria entrar em casa. Estai vós também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperais. Então Pedro perguntou: Senhor, dize essas parábolas a nós ou também a todos? O Senhor respondeu: Qual é o administrador fiel e prudente, que o Senhor encarregará dos seus servos para lhe dar alimento no tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem o seu Senhor, quando vier, encontrar fazendo isso. Assim, em verdade vos digo que o encarregará de todos os seus bens. Mas se aquele servo disser no coração: o meu senhor demora para voltar, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e embriagar-se, virá o senhor desse servo, num dia em que ele não espera, numa hora em que ele não sabe, e o despedaçará, e lhe dará o destino dos infiéis. O servo que conhecia a vontade do seu senhor, e não se preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não conhecia e fez coisas que mereciam o castigo, será castigado com poucos açoites. A quem muito é dado, muito será exigido, e a quem muito se confia, mais ainda se pedirá. Pai bendito, abençoe a sua palavra que acabamos de ler. Abra o coração e a mente daqueles que me ouvem, ó Pai, não a mim, mas ouve a sua palavra do alto do céu. Que eu seja um mero instrumento em suas mãos, tão somente um arauto, um porta-voz do seu querer, do seu falar, do seu agir, e que através de mim o Senhor toque os corações aqui presentes. E aqueles que também estão acompanhando via internet. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Acabamos de ler aí uma parábola, né? Profética, que fala do fim do mundo, que fala da volta de Cristo, coisas que nós devemos pensar permanentemente, ou seja, nós devemos estar pensando constantemente neste assunto. E essa palavra nos exorta a estarmos preparados para esse momento, estarmos realmente alerta, né? Sintonizado nesta verdade que faz parte da nossa esperança. Não é verdade?
Todos nós que temos Cristo como Senhor e Salvador, esperamos a sua volta, o seu retorno. Então nós devemos estar preparados. E na ótica dessa parábola contada por Lucas, nós somos os servos dessa casa espiritual. Nós fazemos parte dessa casa. Nós somos esses servos. E o Senhor que foi ao casamento é o nosso Senhor e nosso Salvador. Aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e se ascendeu aos céus e diz que voltará. A qual nós aguardamos e não sabemos a hora e não sabemos o dia. Não é verdade? Porque ele vai voltar, mas isso como se diz assim, é um segredo divino. Jesus não nos deixou essa data, né? E todos nós precisamos estar preparados para esse dia, para este momento, para a segunda vinda de Jesus, né? Então, e o objetivo dessa parábola não é gerar medo nas pessoas, não é gerar medo em ninguém que a ouve, mas o objetivo dela é nos deixar preparados, com um compromisso com esse Senhor, sabendo que Ele vai voltar e que nós devemos estar preparados, né? Preparado. Jesus vai voltar e essa é a nossa grande esperança. Se Jesus não fosse voltar, o Evangelho não teria razão, não teria sentido, irmãos. Se nós servimos ao Senhor, se nós amamos ao Senhor, mas não cremos na sua volta, então, de nada vale. Nós precisamos compreender isso. Não faz sentido para nós. Lembra do servo no caminho de Emaús? Jesus foi morto, foi crucificado e foi sepultado. E para eles ali acabou. E eles estavam voltando para Emaús. Quando Jesus se achega ao lado deles, começa a conversar, começa a explanar as Escrituras, né, a ponto deles, quando Jesus o revelou, que ele entendeu que era Jesus no partir do pão, ele falou, não ardia o nosso coração quando ele estava explicando tudo? Mas muitas vezes é assim, né? Morreu o líder espiritual e acabou a vida para eles. Jesus está dizendo que não acabou, porque ele tinha, né, inclusive explicou para aqueles servos, lá o caminho, que a ele convinha padecer tudo aquilo, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E aquele servo falou, bem falaram as mulheres que foram lá, que ele ressuscitou. Os irmãos foram lá e constataram que ele não estava lá, mas nem assim eles acreditavam. Precisou Jesus, então, se revelar a eles. Aí eles voltaram correndo de Emaús para Jerusalém. Jesus prometeu voltar. Assim como Jesus cumpriu a palavra para eles, que ressuscitaria, Ele vai cumprir para nós, retornando para buscar a sua igreja, para buscar a cada um de nós que foi lavado e restaurado pelo sangue do Cordeiro. Então, temos que crer nessa verdade, porque o objetivo realmente dessa parábola é nos deixar preparado para isso, né? Preparado para essa verdade. Então, que nós possamos aí o diácono limpa o microfone com álcool, depois não fica bom não, né? Começa a dar defeito. Muito bem, então, ou seja, nós precisamos estar preparados, né? Nós precisamos aguardar com muita expectativa esse momento em que Jesus voltará. Mas a parábola também deixa claro que o Senhor, quando voltar, espera encontrar alguns servos que traga em sua vida particular alguns perfil, que aprovado por Ele, aprovado. Então, o primeiro perfil que nós podemos perceber é que ele diz que o servo
precisa estar espiritualmente preparado para o receber. Está preparado para abrir a porta, né? É o que diz no versículo 35. Estai preparados e acendei as vossas candeias. Ou seja, cheio do Espírito Santo, com a sua alma acesa, né? Com realmente o seu olhar voltado para o seu Senhor. Né? Preparado e ativo na obra do Senhor. Porque nós somos servos, nós somos chamados a trabalhar para o reino, nós somos chamados a servir esse Senhor. Então nós precisamos estar preparados, estar ativos no serviço cristão, com as nossas candeias acesas, né? Ali diz o versículo, nós precisamos estar firme espiritualmente falando. E isso nos arremete a outra parábola, contada por Jesus, a respeito das 10 virgens, né, que vocês bem conhecem, onde as 10 virgens aguardavam pelo noivo, também retratando o final do mundo, ao mesmo assunto Jesus estava tratando ali, e 5 delas não levaram azeite, ou seja, estava com a sua botija vazia, estava vazio do Espírito Santo, enquanto outras 5 estavam preparadas, né, espiritualmente preparadas, né, e quando o noivo voltou, aquelas que não tinham, que tinham ido comprar, ficou para fora e não entrou. Então, também retrata esse momento em que o Senhor voltará e que nós, como servos, precisamos estar espiritualmente preparados para o recebê-lo. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Porque esse é o tipo de servo que Jesus quer encontrar na sua vinda. Servo cheio do Espírito Santo, ativo no serviço cristão, né? E hoje, pasmem vocês, né? Eu tomo a liberdade de dizer que muitos cristãos, baseados na pandemia, têm ficado no acostamento da vida espiritual, e não têm caminhado com a sua igreja. E achando, né, que isto será, como se diz, um argumento que convencerá o seu Senhor na sua volta. Não, nós precisamos realmente voltar, né, como diz aí o nosso irmão Osmar, nosso diácono, ao nosso normal. As coisas estão passando. Né? Deus colocou a sua mão, está restabelecendo, e nós precisamos nos restabelecer também, porque se Jesus voltar hoje, espera encontrar servos espiritualmente preparados, e nós nos preparamos, lendo a palavra, orando e servindo ao Senhor na sua casa, certo? O segundo perfil que o Senhor cobra dos seus servos, quando voltar, é que o servo esteja espiritualmente alerta. Né? Não seja um dorminhoco espiritual, né? Como diz aí, sede semelhante ao que esperam o seu Senhor, quando voltar da festa do casamento, para que quando vier e bater, logo lhe abram a porta. Logo lhe abram a porta. Assim nós devemos estar atentos para a vinda do nosso Senhor Jesus. Nós não sabemos quando vai vir. Se é daqui a pouco, daqui 10 minutos, se é amanhã, se é daqui 10 anos, 1000 anos, se é nessa geração ou não, nós não sabemos. Nós não sabemos, né? Porque o que nós precisamos é manter a nossa esperança, viver com essa esperança como se a vinda fosse iminente, fosse daqui a pouco. Porque pode ser que seja hoje, pode ser que seja amanhã, ninguém sabe. Ninguém sabe. Como eu disse, é um segredo divino. Lembra quando perguntaram lá no Evangelho a respeito de Jesus, quando será? Nós não podemos esquecer que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Homem e 100% Deus. E como 100% homem, ele diz assim, eu não sei, só o Senhor sabe. Não compete a nós sabermos. Né?
Não compete a nós sabermos. Então, ou seja, mas ele virá. Tenha certeza disso, né? Por isso Jesus, nas suas parábolas, deixou muitos indícios. Mas eu quero pensar nesses indicativos deixados por Lucas nesse texto, né, no qual nós estamos pensando. Que nós devemos estar um servo espiritualmente preparado, um servo espiritualmente alerta, né? Mas independente do tempo que possa demorar, né? Que todos nós possamos estar alerta, esperando o Senhor, esperando, como diz o texto, sede semelhante ao que esperam o seu Senhor, quando voltar da festa do casamento, para que quando vier e bater, logo lhe abram a porta, né? E o 37 vai dizer, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando chegar, achar alerta. Em verdade vos digo, que se preparará e os fará sentar-se à mesa, e aproximando-se, os servirá. Esta é a promessa do Senhor. E isso também nos arremete a outra palavra do Senhor, dizendo a João e à igreja de Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E ele comigo. Então, é isso que vai acontecer com aqueles que aguardam a volta de Cristo, como esses servos vigilantes, com esse servo alerta, né? Espiritualmente preparado, espiritualmente em alerta. E o que eu fico imaginando, como eu comecei, né, falando, é que às vezes eu me emociono quando canta o hino, né, em que fala de Jesus vindo nos buscar para vivermos eternamente com Ele. Eu fico pensando que, por mais inteligente que você seja, você não consegue imaginar o que Deus tem preparado para nós, como Paulo diz lá em Coríntios, né? Mas, como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Então Jesus voltará para nos levar a esse lugar, para levar esse lugar preparado por Ele, para viver eternamente ao lado dele. Ao lado dele. Por isso, nós vamos achar nessa parábola 3 vezes a palavra bem-aventurado, no versículo 37, 38 e 43, né? E eu acho interessante que nesses 3 versículos, Jesus não está valorizando, ou o Senhor não está valorizando o que o servo tem a fazer, mas o que o servo é, o que o servo deve ser. Porque é possível ser um servo aparentemente bom, mas não ser de fato bom. Interessante isso, né? Jesus chama de hipócrita, aqueles que são hipócritas, aqueles que vivem 2 vidas, duas formas, né? Aquele que é enganador. Então, Jesus está sempre falando, porque tem muitos servos que servem bem porque o Senhor está perto. Eu trabalho porque o Senhor está perto. Se o Senhor sair de perto, né, como diz aí, os peãozada, né, eu vou morgar, eu não vou trabalhar não, né, eu vou enrolar, né. Então, muitos trabalham porque o Senhor está perto, ou seja, porque ele está diante do Senhor, mas na ausência do Senhor, ele maltrata os seus conservos, maltrata as pessoas, querem pisar no outro, né, ou serve porque está de olho na recompensa. Se não tiver recompensa, eu não trabalho, mas, ou seja, há uma troca, né? Como nós vimos hoje de manhã, né? Qual que é a motivação de você fazer alguma coisa? Qual que é a motivação? E muitas vezes, servos do Senhor vivem deste jeito, em busca de recompensa, né? E só faz as coisas quando percebe
que o Senhor está perto, ou seja, quando eu estou no meio do povo, eu sou um, né? Faz igual quando Paulo puxou a orelha de Pedro, né? Quando você está com os judeus, você é judeu, mas quando você está com o gentio, você é gentio, mas quando os judeus chegam, você abandona os gentios. E Paulo diz o texto que deu de dedo na cara dele, falou, olha, isso é hipocrisia, isso é falsidade. Isso não agrada ao Senhor. Precisamos ser crente em todos os lugares que nós colocamos a planta do pé. E é possível ser realmente um servo hipócrita. Por isso a parábola está dizendo, né? Que se meu senhor demorar, então eu vou bater nos conservos, vou bater nos empregados, vou maltratar os outros. E nós podemos fazer isso na nossa vida espiritual, né? Ou muitas vezes fazem com medo de ser punido. Por isso Jesus valoriza primeiramente quem o servo é e só depois o que ele faz, né? Olha lá, o Senhor respondeu, qual é o administrador fiel e prudente, que o Senhor encarregará do seu servo para lhe dar alimento no tempo certo. Ou seja, o perfil que o Senhor procura no seu servo é ser servos fiéis e prudentes. Quando ele retornar, ele também quer encontrar servos fiéis e prudentes, porque a fidelidade e a prudência também são características que Jesus procura em seus servos, tá? E a fidelidade deve acompanhar todas as nossas atitudes, tanto para com Deus quanto para com o nosso próximo. Devemos ser fiéis, ou seja, a fidelidade da nossa vida tem que abarcar todas as áreas da nossa vida. Lembra que eu falei que o crente, ele pode se fingir ser um bom servo, mas infelizmente não ser. Por isso, os fiéis, o servo deve ser fiel no seu falar. A sua palavra deve ser sim, sim e não, não. Se você é crente, a sua palavra tem que ser firme, irmão. Olha lá. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa disso vem do maligno. Sabe, aquela mania que temos de dar muita desculpa para se desculpar o indesculpável. Olha, eu não vim, por quê? Porque eu não quis vir. Não fica inventando um monte de coisa, não. Você não veio porque não quis, você veio porque quis. Né? Ou eu fiz porque eu quis, eu não fiz porque eu não quis. E muitas vezes, sabe, a gente faz aquele enroleixo para dizer, para tampar o sol com a peneira, como dizia minha mãe. Né, mãe? É isso aí, ó. Né? Estou feliz com a presença da minha mãe hoje aqui. Né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que ser fiel na igreja também. Olha lá o que Hebreus diz. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vede que o dia se aproxima. Que dia é esse? O dia da volta de Jesus. O dia da volta do Senhor. Então, nós devemos viver, né? E praticar a nossa vida cristã, um com o outro, ser participativo, envolvido, comprometido com o trabalho do Senhor. Também fiéis, né, nas ações sociais. Nós devemos ser fiéis no socorro, na necessidade do órfão e da viúva. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era estrangeiro e não me acolheste, estive nu e não me vestiste, doente e na prisão e não me visitaste. Como batista, nós temos várias ações sociais, da qual nós participamos direta e indiretamente. Nós não podemos deixar de suprir, né? Ser fiel também no cuidado da família, irmãos. Timóteo diz o seguinte: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua família, tem negado a fé e é pior que os descrentes ou incrédulos, né? Em algumas traduções. O que está dizendo? Nós precisamos
cuidar bem da nossa família. E como cuidar? Nós precisamos amar, né? Dar tempo de qualidade para ela. Ser fiel nos compromissos, gente. O crente precisa ser fiel no compromisso. Se você compra, paga. Não dá calote, não. Coisa feia, as pessoas falam lá, o crente daquela igreja compra, mas não paga. Quando Jesus voltar, isso estará na balança. Estará na balança. Não deixe de pagar aluguel. Quando você pedir dinheiro emprestado por alguma necessidade, pague. Tá? E se você que empresta, não cobre juros exorbitantes, que também isso é pecado. Com relação aos usos dos objetos alheios, né? Se pegar emprestado, devolva. Estava pensando nesse assunto e lembrei, eu acho que no segundo ou terceiro ano, faz tempo isso, né? Eu tinha um livro, e nesse livro de português trazia uma história do tal do vai e vem, né? Que é o serrote. Né? Ia uma criança lá pedir o serrote emprestado ao marceneiro, né? E ela chega lá e fala assim, ó, meu pai mandou vir buscar o vai e vem. E aquele marceneiro olha para a criança e fala assim, fala para o seu pai que o vai e vem não vai, porque o vai e vem foi e não veio. Por isso o vai e vem não vai. Né? Ou seja, já emprestou uma vez e não devolveu, eu não vou emprestar outra vez. Você não é de confiança. E a gente como cristão, a gente precisa ser confiável. E o Senhor espera encontrar servos fiéis na relação aos horários, né? Às vezes a gente ri, mas dá vontade de chorar. Às vezes a gente fala assim, ó, horário batista, né? Porque ninguém respeita o horário. E eu já estou estourando o meu lá, né? Então é complicado. É complicado essas coisas. Fiel no relacionamento, né? Com relação ao relacionamento conjugal. Gente, não cometa adultério. Crente não pode nem pensar nisso. Preserve o seu casamento. Fiel nas relações com os filhos, né? Não deixe de cumprir as promessas que você faz aos seus filhos. Até de dar umas palmadas, né? Se prometeu, cumpra. Né? Porque é isso que nós aprendemos lá em Colossenses. Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Cuidemos bem dos nossos filhos. Fiéis no cuidado da nossa família. Fiéis com a relação aos amigos, aos irmãos em Cristo. Saiba guardar segredo, não seja fuxiqueiro, gente. Não faça fofoca. Saiba dar bons conselhos. Nós somos cristãos, nós somos servos de Deus. E o Senhor se ascendeu ao céu, mas Ele voltará. E quando Ele voltará, nós prestaremos conta. Não pense que isso ficará no esquecimento. Fiel no pouco, fiel no muito. Diz a palavra do Senhor em Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então lembre-se da sua fidelidade para com Deus também. Tá? Então, seja fiel, e o Senhor será fiel contigo também. Lembre-se disso, porque o Senhor quer que nós sejamos fiéis até a morte, né? Não temos o que hás de sofrer, o que o diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados e passareis por tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. As tribulações vêm, mas sejamos fiéis ao Senhor, porque o Senhor é que nos consola, que nos fortalece, que nos carrega e que nos dá força. O Senhor é a nossa força. Outra coisa que nós precisamos ser é prudente. Jesus falou, né, sobre o homem prudente, aquele que constrói a casa sobre a rocha, né? Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então nós temos que ouvir e nós temos que praticar. Esse é o desejo do nosso Deus. Paulo descreve aqui os perfis, né, do servo aprovado. E
Romanos 2,6 diz que cada um, né, dará conta de si mesmo a Deus, né? Ou seja, nós vamos estar lá diante do Senhor. Por isso, lembre, como cristão nós temos que ter esse perfil. Serve espiritualmente preparado. Serve espiritualmente preparado, cheio do Espírito Santo, ativo no serviço do Senhor. Servo espiritualmente alerta, né? Como as 5 virgens, preparada, né? Com a sua botija cheia de azeite, com a nossa candeia acesa, para podermos adentrar, né, o reino do Senhor. Servos fiéis e prudentes, como nós acabamos de falar, né? Mateus capítulo 7, 21 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Então, no fato, nós não podemos apenas nos denominar cristão, servo do Senhor, nós temos que ser servos fiéis, nós temos que ser servos espiritualmente preparados, espiritualmente alerta e servos fiéis e prudentes. É isso que o Senhor espera encontrar em mim e em você, assim que Ele retornar, né? E eu te pergunto, que tipo de servo tem sido você? Que tipo de servo tem sido você, meu irmão? Jesus está voltando, e nós possamos comparecer diante do Senhor como servo aprovado. Amém? Amém? E eu quero terminar então com 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Que assim Deus nos ajude. Vamos orar? Boníssimo Deus e Pai, ó Deus querido, obrigado, Senhor, pelas suas palavras, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós aguardamos a sua volta. E nós queremos ser achados, Senhor, como um servo, Senhor, aprovado diante do Senhor. Por isso, continue falando aos nossos corações, continua nos corrigindo e nos ajudando, ó Pai, a alcançar a excelência, porque o Senhor merece o nosso melhor, porque o Senhor nos deu o seu melhor. O Senhor deu o seu único filho para morrer no meu e no nosso lugar, naquela cruz, vertendo o seu sangue para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Abençoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos, ó Deus, a sempre se apresentar como servo aprovado diante do Senhor. Abençoe a sua igreja, que aqui está reunida no templo, abençoe a sua igreja reunida através da internet, mas que o seu Santo Espírito esteja fazendo de cada um de nós servos aprovados segundo a sua santa e excelsa vontade. Nos abençoe e nos leve em paz aos nossos lares. Agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a consolação do Espírito Santo repouse sobre cada vida aqui presente, sobre todas as vidas que nos ouvem nessa noite. E assim, ó Deus, que a sua palavra encontre guarida, não só em nós, mas em toda a face da terra. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma boa semana abençoada e na presença do nosso Deus.